A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que vamos cultuar, adorar e servir ao nosso Deus nesse instante. Se você tem uma Bíblia com você, quero convidar você a pegar esta Bíblia e olhar junto comigo em Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 7, verso de número 26 até o verso de número 27. Hebreus 7, 26 e 27, diz assim a palavra de Deus: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Louvado seja o nome do Senhor, porque temos o Senhor, nosso Deus, que se ofereceu uma vez por todas como grande sumo sacerdote, e ele é santo, inculpável, sem mácula. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos. Leva a nossa mente cativa à tua palavra. Queremos cultuar ao Senhor. Ó Deus, muitas vezes a nossa mente se desvia. Suplicamos que nesse instante, pela graça, pela misericórdia, pelo poder do Senhor, possamos estar totalmente voltados para a palavra do Senhor. Transforma, muda. Ó Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Antes de continuar, primeiro eu tenho um convite para você. Próximo final de semana é o final de semana da Páscoa, e você é o nosso convidado para estar aqui na Paula Bueno, 992 Taquaral, em Campinas, celebrando esse momento único para a Igreja do Senhor Jesus, onde lembramos da morte, mas também da ressurreição do nosso Senhor. Adoramos o Cristo vivo. Ele está vivo, Ele ressuscitou e voltará para nos buscar. Venha celebrar esse momento junto conosco. Paula Bueno, 992 Taquaral, em Campinas. Agora eu quero chamar a tua atenção. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Faça isso agora mesmo. Aproveite a oportunidade e inscreva-se no nosso canal, para facilitar, para que você possa receber as mensagens de maneira simples e facilitando então a sua própria assistência aos cultos, à escola dominical e assim sucessivamente. Então, faça isso, inscreva-se nesse instante no nosso canal e venha estar participando conosco da Igreja do Nazareno Ebenezer. Também dê um like, um joia, para que a divulgação ela aumente, alcance outro grupo de pessoas, vá mais adiante. Toque o sino para receber as notificações. Assim, quando estivermos nas redes sociais, você então receberá uma notificação, um aviso de que estamos transmitindo a palavra de Deus. E ainda compartilhe com mais 3 ou 5 pessoas a mensagem de Deus para o coração daqueles necessitados. Seja um missionário pós-moderno, usando a tecnologia a favor do reino de Deus. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos olhando para o capítulo de número 7, onde temos
como tema Melquisedeque, tipo de Cristo. Capítulo 7 de Hebreus. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os outros capítulos anteriores, você pode entrar no Facebook, está lá gravado. Temos também o pastor Zacarias dando aula dos capítulos. Você será rica e poderosamente abençoado. Hoje vamos para o capítulo 7, verso 1, que diz o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvidas de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo do seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Verso 11 agora diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdote, ou sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são dias estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 18: portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade.
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. E isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador da suprema aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam do Deus vivo, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra, ó Deus, venha falar conosco nesta hora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Quando olhamos para essa epístola, esta carta escrita aos Hebreus, 64 a 68 depois de Cristo, o autor, inspirado pelo Senhor, faz uma relação com o Antigo Testamento e agora a Nova Aliança, a pessoa do Senhor Jesus. E é impressionante porque agora ele pega personagens muito importantes para o israelita, como Melquisedeque, Abraão, e faz um paralelo à pessoa do Senhor Jesus, o grande sumo sacerdote. Quando olhamos a figura de Melquisedeque no capítulo de número 7, trata-se de uma situação de Gênesis, capítulo de número 14. Gênesis, capítulo de número 14, encontramos Abraão, que enfrenta 5 reis, e que depois de enfrentar, para justamente auxiliar o seu sobrinho Ló, então há um encontro entre Abraão e Melquisedeque. Melquisedeque, um líder civil, rei e religioso, sacerdote. E aqui nós encontramos rei de Salém, ou possivelmente a cidade primitiva de Jerusalém. E aqui Melquisedeque, que é rei de Salém. Salém, a raiz da palavra é Shalom, que significa paz, rei da paz.
e o fundamento aqui de segurança, de paz em Jerusalém, rei de Salém, rei Melquisedeque, que depois de Abraão ter enfrentado esse rei, nós encontramos então que ele pagou o dízimo. E como a expressão aqui, justamente em Hebreus, diz que o menor é abençoado pelo maior. Agora, ele então foi abençoado por Melquisedeque. E o Melquisedeque tem a função de rei, e todo rei tem autoridade. Rei é aquele que domina, rei é aquele que exerce um poder absoluto no seu reinado. O rei é aquele que determina as atividades, o que vai ser feito. Quando olhamos para o xadrez, a peça fundamental do jogo de xadrez é o rei. Portanto, nós encontramos aqui Abraão dando, ou dizendo, ou com a sua atitude, dizendo: olha, esse rei tem autoridade, esse rei domina, esse rei exerce poder absoluto, ele determina a atividade, ele é a peça principal. Mas muito mais do que isso, também ele Melquisedeque, que na palavra no original é Malchi-Tzedek, rei justo, por causa do caráter deste rei que é justo e que traz esperança de justiça para Abraão. Agora, então, ele tem uma função também de sacerdote. Ainda a lei do Antigo Testamento não estava em vigor. Estamos falando de Abraão, que antecedeu aqui a lei de Moisés. E aqui há um acúmulo da função, primeiro de rei e depois de sacerdote. E esse sacerdote que recebeu o dízimo aqui de Abraão, e era esta a função dos sacerdotes antigamente. Eles tinham a função de receber o dízimo. O sacerdócio levítico tinha esta função. E esta função agora está vinculada tanto a Melquisedeque como rei e como sacerdote. Quando nós olhamos mais uma vez para a lei antiga, aquele que era sacerdote não poderia de maneira nenhuma ser rei. Mas aqui essas funções estão entrelaçadas em Melquisedeque, espelhando justamente a pessoa de Jesus Cristo, que é rei, e hoje em especial é comemorado, ou na nossa história chamamos de Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém sentado num jumento, e aquelas pessoas, ao ter presenciado a autoridade como ele falava, ter presenciado os milagres que ele realizava, e então pegaram ramos que estavam próximos a Jerusalém, e quando Jesus entra, eles aclamam Jesus, o Rei. Por isso que aqui está fazendo um paralelo entre Melquisedeque e Jesus Cristo, que ele é rei e também é sacerdote. E a função do sacerdote, além de receber o dízimo, era representar então o povo entre o homem e Deus o homem.
E Jesus é esse representante. Nós não podemos ir até Deus se não formos até a pessoa do Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Portanto, Ele é Rei e Ele é sacerdote. E também nós encontramos que, assim como Ele, naquele momento, Ele recebe o pão e o vinho, representando aí esse momento especial de que o rei, ele receberia esta comida por ser rei, e já nos fazendo olhar para aquilo que Jesus depois nos ensinou, para trazer comunhão e lembrança da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A minha pergunta para você nesta hora é: o Senhor tem sido o seu rei? O Senhor tem sido aquele rei que tem autoridade sobre a sua vida, aquele que domina a sua história, aquele que exerce autoridade e poder absoluto sobre a sua vida? Aqui era apresentado nesse instante para os hebreus que Jesus, ele é maior do que Melquisedeque, e nele, em Jesus, podemos encontrar como rei e sacerdote, aquele que determina a nossa atividade e o qual nós podemos colocar a nossa vida perante o Senhor. Quando nós olhamos para João capítulo 12, verso de número 13, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Aqui nós encontramos em João, já no Novo Testamento, então as pessoas proclamando, exaltando Jesus como Rei. Olha, não basta simplesmente pegar ramos e dizer Jesus é Rei. O ponto importante é saber se Ele tem autoridade sobre a sua vida, se Ele é quem domina os seus pensamentos, se Ele exerce poder absoluto sobre a sua vida, se Ele é a peça principal, como no xadrez o rei é a peça principal, se Ele é a peça principal da sua vida. Para que Jesus possa ser Rei, nós precisamos abrir a nossa vida, recebê-lo em nome do Senhor, e como sacerdote Ele irá perdoar os nossos pecados. O sacrifício que Ele fez uma vez por todas naquela cruz para remissão e perdão dos nossos pecados. Ele a si mesmo se ofereceu, como diz o verso de número 27 do capítulo de número 7. E como sacerdote Ele fez a mediação entre nós e o nosso Deus. Ele é o nosso intercessor e aquele que nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. E através disso podemos ter paz e justiça. Através desse reino, eu e você podemos ter paz. Paz em meio às situações mais difíceis e apertadas, nós podemos ter, porque Ele é o Rei da paz. Assim como Melquisedeque era o rei de Salém, o Rei da paz, Jesus é o Rei da paz. Se Ele vem trazer paz a mim e a você, paz
à nossa casa, paz ao lugar aonde nós estamos. O Senhor é o Rei da paz, é aquele que é o Rei justo e vem trazer justiça para onde está, e nós podemos ser justificados pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Ele não só é o Rei da justiça, mas nos torna justo, não pelo nosso mérito, mas através da obra da cruz, através da obra de Cristo na cruz, podemos ter essa justiça, ou termos a justificação dos nossos pecados. Ele é esse Deus que está presente e está falando conosco nesta hora. Ele que é aqui o Rei, o sacerdote, que uma vez por todas fez o sacrifício, e ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado no céu. E ele é diferente, porque ele não precisava fazer como os sacerdotes antigos, que primeiro fazia sacrifício para o seu próprio pecado e depois para o pecado dos outros, ou de todo o povo. Ele é aquele supremo sumo sacerdote. Ao olharmos para esse trecho da palavra de Deus, onde Abraão vai até Melquisedeque receber a bênção, ponto importante é que nós devemos, assim como Abraão, cultivar a humildade e a submissão, não a Melquisedeque, mas a Jesus Cristo, que é Senhor e Rei. Você tem cultivado a submissão, tem se encurvado ao Senhor humildemente na sua vida, na sua história? Em nome de Jesus, talvez você tenha se encurvado ou tenha se curvado em muitas situações. Você já se curvou à bebida alcoólica, já se curvou ao vício, já se curvou à sexualidade, e em nenhum desses lugares você conseguiu encontrar a verdadeira paz. O convite hoje é: curve-se ao Rei, curve-se ao grande sumo sacerdote, em nome do Senhor Jesus. Olha, segundo lugar importante para nós aqui é que Jesus deve ter toda a autoridade, deve dominar, deve ter poder absoluto, deve ter prioridade, deve ser a peça central na nossa vida. Assim ele tem sido na sua história, na sua vida? Ou nesse instante você tem priorizado o seu trabalho, tem priorizado o lazer, tem priorizado o seu time de futebol, tem priorizado as suas coisas e esqueceu de dar a primazia ao Senhor nosso Deus? Olha, foi através de Melquisedeque que Abraão teve a bênção e a intercessão, e é através do Senhor Jesus que eu e você podemos ter a bênção e a intercessão. Ele está junto do Pai e intercede por nós. Jesus, como profeta, ele denuncia nossas mazelas, os nossos pecados, e que em nome do Senhor Jesus possamos nos colocar diante dele nesta hora, crendo que ele é o Rei e que eu me submeto a ele. Ele é o sacerdote
no qual fez uma vez por todas o sacrifício na cruz pelos nossos pecados. E Ele é o único que pode perdoar as nossas mazelas, perdoar o nosso pecado, perdoar a nossa indolência, a nossa incredulidade. Hoje é tempo de olhar para o Senhor, Supremo Sumo Sacerdote. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos, e nessa hora nós submetemos a autoridade do Senhor. Carecemos e precisamos do Senhor, Supremo Sumo Sacerdote, Rei e Sacerdote, Profeta, venha sobre a nossa vida. Nós nos submetemos, suplicamos o perdão e a graça do Senhor sobre a nossa vida, nesse instante, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu tenho a certeza que Ele pode e quer ser o seu rei, o seu sacerdote e o seu profeta, em nome de Jesus. Nós vamos agora para o momento de adoração, e essa adoração que envolve nossas finanças. O Senhor nos dá 100% e espera que eu e você venhamos a devolver a Ele apenas 10%. Eu quero convidar você, nesse instante, em nome de Jesus, a ser um dizimista. As contas estão aqui ao lado e você pode ser o dizimista, um ofertante. O Pix da igreja é 19983490033. Nesse instante, você também pode ofertar, e a oferta é um símbolo de gratidão. Você tem sido agradecido ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e tem feito na sua vida? A oferta, sinal de gratidão. O dízimo, sinal de fidelidade. Passamos a ser fiéis ao Senhor, porque Ele se demonstra fiel a nós primeiramente. Quero orar com você nesse instante, em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor nós estamos. Que a Tua palavra, Senhor, que foi pregada, possa estar no nosso coração. Agora queremos ofertar e dizimar ao Senhor. Fazemos isso, ó Deus, na maneira de adoração. Adoramos a Ti. O Senhor é Deus, é Rei. Nós adoramos, bendizemos e exaltamos o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Muito bem, nesse instante, nós queremos colocar também as necessidades diante do Senhor. Estamos orando pelo nosso irmão Laurico Júnior, que fez uma cirurgia no coração. Deu problema de infecção no osso. Graças a Deus já está em casa, mas necessita e carece das nossas orações. Também da Damiane, esposa do Dr. Fábio, está com leucemia. Vamos estar orando para que Deus cure, em nome de Jesus. Também nós vamos estar lembrando da Alair. Alair é minha tia, e ela teve um derrame na pleura e está internada e carece das nossas orações. Esteja lembrando dela. Também do pastor Fernando, superintendente do nosso distrito, o qual submeteu uma cirurgia nesses dias. Então, vamos estar orando e intercedendo. Quero convidar você a dobrar o seu joelho onde você estiver e clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus, nesse instante, eu clamo, ó Deus,
pela vida do pastor Fernando, pela vida da Damiane, pela vida do Laurico Júnior, pela vida, ó Deus, da minha tia Alair, que o Senhor possa estar sobre eles. O Senhor é Deus que sara, é Deus que cura, é Deus que realiza um milagre. Faz um milagre, ó Deus, na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Pai de amor, também eu oro e clamo nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, por cada um que está colocando o seu pedido, a sua necessidade, o seu problema no altar de Deus. Vem com a tua mão poderosa, cura, sara, faz um milagre nestas vidas, Senhor, para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, para que haja paz. Ó Deus, tem misericórdia, que haja, Deus, paz entre a Ucrânia e a Rússia. Tem misericórdia, entra com o teu favor, com o teu amor. Sabemos que o Senhor é rei e domina sobre o mundo. Espírito de Deus, traz paz àquele lugar, em nome de Jesus. Oramos pelo nosso país, tem misericórdia, pelo nosso presidente, guarda, protege, ó Deus, dá sabedoria nesses dias, pelos nossos governantes, que eles possam ser justos, ó Deus, em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor possa estar sobre o povo brasileiro, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a partilhar esse culto com mais 3 e 5 pessoas. Chegamos ao final e eu quero dar a bênção sobre a sua vida nesse instante. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.